O plano de aposentadoria é a possibilidade de você conseguir dois benefícios no regime próprio e no INSS. Eu sou o Thiago Luquim, advogado, sócio da ABL Advogados, e eu estou aqui com a doutora Thaís Ferraz para falar desse assunto que impacta todas as pessoas que ainda vão se aposentar. Muito bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo bem, graças a Deus. Começando o dia com friozinho, mas é isso aí. É bem frio por aqui também, eu tô até de casaco aqui, de colete. É um tempo bom para a gente trabalhar bastante, mas dá uma preguiça à noite e de manhã para acordar, né? Isso não tem jeito. Sim, realmente. É, Mas vamos falar de planejamento para a gente esquentar aí, esquentar o assunto, esquentar o dia. É um assunto gostoso de falar, com vamos muita lá, vamos lá. informação interessante para passar para vocês. Bom, acho que o primeiro ponto é entender um pouquinho o que é o planejamento de aposentadoria, né? Você consegue resumir o que é o planejamento? E assim, gente, depois a gente vai mostrar para vocês para conseguir materializar isso que a Thaís vai trazer. Isso. O planejamento de aposentadoria nada mais é que um estudo, uma análise de todas as contribuições que foram vertidas por aquele segurado, seja ele no regime próprio, em órgão público, seja ele no regime geral, no INSS, com atividades na iniciativa privada, em que é analisado todas essas contribuições, verificado se há irregularidades e a gente projeta valores para uma eventual, uma futura aposentadoria, seja ela no âmbito do regime geral, no INSS, seja ela no âmbito do regime próprio, ou ainda, se for o caso, nos dois órgãos. E a gente ainda consegue ter duas aposentadorias com isso, né? Uma no próprio e uma no INSS. Seria isso? Exato. Então, a importância de você realizar um planejamento de aposentadoria antes mesmo de solicitar ali a aposentadoria no órgão é para verificar se você tem essa possibilidade, se é possível ter essas duas aposentadorias, que na maioria das vezes pode ser muito mais benéfico, muito mais vantajoso do que ter somente uma. Sabe o que eu estava lembrando aqui agora? Do primeiro planejamento de aposentadoria que nós fizemos na ABL Advogados. Foi em meados ali de 2009 para 2010 e foi justamente da faxineira da minha tia, a Joana, que ela chegou para mim e falou: você está trabalhando com essas coisas de aposentadoria, né? Eu falei: tô. E aí ela falou assim: eu tô pagando sobre 2 salários, porque daqui a 2, 3 anos eu vou me aposentar com 2 salários. E aí eu falei assim: Joana, não vai aposentar com dois. Vamos ver o que está acontecendo. E aí eu, vendo a documentação dela, eu vi que ela ia aposentar por idade, que tem ali um redutor, e mesmo ela pagando sobre 2 salários, ela iria receber apenas um salário mínimo. E aí eu montei para ela uma projeção, isso de forma bem arcaica, né? A gente está falando de 2010, há 14 Nossa, anos atrás, bastante tempo. bastante tempo. E aí eu demonstrei para ela que se ela recolhesse sobre um salário mínimo, ela ia ter o mesmo benefício, porém ela ia economizar nas contribuições. Na época, a economia deu algo em torno de R$ 2.000, 2.000 e pouco, ao longo do tempo que faltava para ela se aposentar. E isso é uma economia bastante significativa. Sim, exatamente. Tem muitas Bom, pessoas que acabam contando, às vezes, com esse dinheiro para fazer alguma outra coisa, e olha só. exato, é. E é uma forma de economizar, né? Planejamento é uma forma de economizar. E Sim, para os servidores, Thaís, é importantíssimo deixar claro que é uma forma de evitar que você jogue dinheiro fora, tá? Servidores da esfera municipal, estadual, federal, que estão contribuindo também para o INSS, cuidado. A princípio, você não pode fazer esse recolhimento. Ao longo aqui desse vídeo, nós vamos trazer mais detalhes. Eu vejo muitos servidores que jogaram muitos R$ 1.000 no lixo porque seguiram a manada, vamos dizer assim, e começaram a recolher para o INSS achando que iriam ter duas aposentadorias.
É possível, mas tem que ter algumas cautelas. Sim, exatamente. Pode falar, Thaís, você ia falar alguma coisa? Não, é justamente isso mesmo, ter essa cautela e buscar sempre um profissional que entenda, que saiba, especialista na área, para não... Porque muita gente aí acaba orientando de forma errada, ou até mesmo indo junto com as outras pessoas, falar, eu conheço uma pessoa que recolheu dessa forma e conseguiu se aposentar, mas às vezes acaba recolhendo errado, não foi orientado da forma correta, e realmente acaba perdendo muito dinheiro. E quando a gente fala em planejamento de aposentadoria, as pessoas não entendem muito o quão importante ele é, como que ele se materializa. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês o que é um planejamento de aposentadoria. Quando a gente enxerga o como ele pode ser benéfico para a nossa vida, com certeza você vai ter uma percepção diferente deste trabalho. Eu vou colocar aqui na tela. Bom, acho que vocês estão vendo aqui. Eu vou fazer uma apresentação e a Thaís vai mostrar para vocês como que é este planejamento de aposentadoria, né? Primeiro, é importantíssimo destacar que ele é um laudo, tá? Um trabalho consultivo, onde a gente vai apresentar ali os cenários, apontar eventuais erros e, com isso, determinar o melhor momento para você se aposentar, buscando o melhor benefício no menor espaço de tempo e, quando possível, economizando na contribuição ou até mesmo buscando duas aposentadorias. E aqui a gente inicia, né, com uma capa de apresentação do planejamento, trazendo aqui os dados básicos da pessoa. E a Thaís pode assumir daqui para frente. Isso. Então, como o Thiago estava comentando, existe uma capa, né, uma apresentação do que a gente conseguiu verificar daquele servidor, daquela servidora, como se fosse um resumo das informações. Então, informações, dados pessoais, qual que é o benefício pretendido daquela servidora, porque não é só um trabalho que a gente joga as informações, não, a gente tenta buscar o que a segurada quer, aquela servidora quer, e aí sim apontar o melhor cenário. O tempo de contribuição total dela, o que ela tem, e aí também separamos o que ela tem só no regime geral, no INSS, e o que ela tem no regime próprio, que isso é muito importante, às vezes, a pessoa saber. E aqui a gente coloca o propósito desse trabalho. Nesse caso, é uma servidora que está vinculada, né, ao município de Santo André, e também faz recolhimentos ao INSS. Ela tem duas atividades como servidora. Aqui ela é uma servidora, ela é médica. Então, ela trabalha no órgão público, né, faz os atendimentos dela, mas por conta da flexibilidade dos horários que ela tem, da jornada de trabalho dela no órgão, permite que ela também possua atividades na iniciativa privada, né? Então, ela atende em algumas clínicas que possibilita esse recolhimento de forma duplo, né, nos dois regimes. Então, apontamos a legislação que a gente aplica, que a gente estuda para aplicar no caso concreto, no caso dela. Ou seja, aqui já é uma diferença aqui em que o planejamento ele é individualizado para cada pessoa, para cada servidor. É legal falar disso, né? Porque ele não é algo genérico, né? Ele é personalizado, né? Ele é algo bem específico, porque cada pessoa tem uma situação e uma condição diferente. Exatamente. E passando da parte da capa, né, das informações de forma resumida, a gente passa para informações um pouco mais detalhadas, o tempo de contribuição, em quais documentos a gente conseguiu identificar que aquela servidora tem determinado tempo de contribuição, então a gente acaba esmiuçando um pouquinho mais detalhadamente essas informações. Passando, é claro, por um ponto muito importante, acho que um dos principais do planejamento, onde a gente pontua, ressalta quais são os documentos que a gente encontrou alguma irregularidade, para que aquele servidor ele saiba, tenha ciência do que precisa ser feito antes de dar entrada na aposentadoria.
como, por exemplo, nesse caso. Nesse caso, essa servidora, por ser médica, então ela tem um tempo especial. O tempo especial também é observado no planejamento de aposentadoria e pode possibilitar ali uma aposentadoria muito mais vantajosa e até mesmo de forma antecipada. Então, analisamos o documento que demonstra, né, a exposição aos agentes nocivos, que é o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e já indicamos o que é necessário alterar esse documento, retificar esse documento, para que realmente ele tenha validade no momento da aposentadoria. E isso é extremamente importante. Até mesmo numa situação em que a gente venha solicitar essa aposentadoria pelo meio judicial, pela via judicial, caso o órgão indefira. Então, isso aqui é muito importante. Entre outras informações importantes, como recolhimentos que foram realizados, que porventura foram pagos fora da data, então após o vencimento, é interessante a gente observar isso. Se tem contribuições com algum indicador, né, que o INSS coloca, né? Esse aqui, por exemplo, o PRENESH, é um indicador extremamente importante do servidor, do segurado saber, por quê? Se aquela competência possui esse indicador, o órgão, né, seja ele qual for, seja o INSS ou o órgão público, não vai reconhecer quando há esse indicador, porque ele é um indicador que aponta uma irregularidade naquela competência. Então, a gente orienta aquela pessoa a apresentar documentos que comprovem ali aquela remuneração, aquela contribuição, para que realmente seja de fato considerada. Então, tudo isso a gente indica. Ô, Thaís, deixa eu só fazer uma observação aqui. O senhor Sidney Araújo Camargo, ele mandou uma mensagem, eu coloquei na tela, e ele escreve assim, né? Bom dia, tudo bem? Preciso de informação. Sou funcionário público e contribuo para a Previdência própria e também contribuí por mais de 30 anos para o INSS, pois sou contador responsável por empresas. Hoje, infelizmente, estou com câncer, estou dando baixa no CRC por não poder trabalhar. Quero saber se tenho direito em 2 aposentadorias, como servidor por mais de 20 anos e contador contribuidor do INSS por mais de 30 anos. Faltou só falar a idade aqui do Sr. Sidney. Se o senhor ainda estiver assistindo aqui, coloca a idade, que acho que é importante. Exatamente. Sr. Sidney, bom dia. Muito obrigada por estar nos assistindo. A pergunta do senhor realmente é muito válida e vai ao encontro do que a gente está apresentando aqui. Essa situação do senhor é uma situação clara de um planejamento de aposentadoria, né? Bom, o senhor tem 62 anos, é possível a gente vislumbrar algumas possibilidades, modalidades de aposentadoria em ambos os órgãos, mas tanto no INSS ou no órgão público a que o senhor está vinculado. No entanto, é interessante a gente sempre lidar com informações, com a documentação mais exata, para a gente conseguir verificar qual é qual o melhor cenário de aposentadoria. Como o senhor infelizmente, foi acometido por uma doença, é interessante até verificar a possibilidade de uma licença saúde, um auxílio doença no INSS, né, o auxílio por incapacidade temporária, antes mesmo de verificar a questão de aposentadoria. Ou, dependendo da situação, até mesmo a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Mas no cenário que o senhor nos apresenta, seria, em tese, possível obter as aposentadorias. No entanto, precisamos verificar de forma bem mais correta e bem mais detalhada quais são as modalidades que o senhor teria direito, o valor delas, se seria interessante realmente obter 2 ou se é interessante obter uma só, levando, no caso, todos os vínculos do senhor do INSS para o regime próprio, né? Dependendo da situação, é interessante levar sim. Olha, a princípio, já dá para dizer que o Sr. Sidney com certeza tem direito a um auxílio-doença, né? Porque ele já passou por 3 cirurgias, né? E ele ainda está fazendo quimioterapia. Então, o senhor tem direito a um benefício do INSS, que seria ali o auxílio-doença, ou, como a Thaís falou, até uma aposentadoria permanente por invalidez. Mas, Sr. Sidney, o senhor merece uma atenção exclusiva, dedicada, para entender mais ali as nuances do seu caso. Por quê?
Como a Thaís ressaltou, ou o senhor tem 2 aposentadorias, ou o senhor tem uma aposentadoria mais vantajosa, ou o senhor pode manter ali um benefício de um auxílio por um período até atingir alguns outros requisitos. Então, o caso do senhor é um caso bem importante. E também, senhor Sidney, já adianto que quando o senhor aposentar, eu espero que o senhor já tenha se curado. Mesmo curado, o senhor vai ter direito à isenção do imposto de renda, seja como aposentado do servidor, seja aposentado do regime geral, tá? Importantíssima essa informação. Nós fazemos lives aqui toda semana no nosso canal do YouTube, trazendo esse tipo de conteúdo também. Sr. Sidney, recomendo fortemente o contato com o escritório para conversar aqui, para a gente ver mais detalhes do seu caso e dar o direcionamento correto, tá? Exatamente. E torcemos aqui para que essa fase passe logo. É isso, vamos voltar aqui. Perfeito. Você estava falando da parte dos erros do INSS, né? Isso. A gente tem indicadores no CNIS, tem bastante coisa, né? Exato. Então, e nem sempre, até já dando um alerta para todos vocês, que com relação ao simulador do INSS, mesmo quem é servidor público, consta essa informação no CNIS, né, que é um documento, é o Cadastro de Informações Sociais do segurado, que mesmo ele sendo, né, um servidor público, consta essa informação na base de dados do INSS. Contudo, as informações decorrentes, né, do serviço público nem sempre estão corretas. Nem sempre não, nunca estão corretas. Eles a colocam, né, aparece a informação que aquele servidor está no serviço público vinculado a determinado município ou determinado estado, porém não fazem o cômputo, a contagem de forma correta. Então, o que às vezes aparece no simulador, não acreditem. Tá? Sempre busquem um profissional que faça a contagem, que faça o cálculo de forma correta para identificar qual é o melhor benefício e o tempo exato de contribuição que aquela pessoa possui, né? O INSS, embora aponte essas informações, nem sempre, na maioria das vezes essas informações não estão corretas, né? Então, isso tudo a gente analisa também. E por fim aqui, essa servidora, ela já tinha uma certidão de tempo de contribuição emitida de um período anterior que ela trabalhou no município de Santo André. Então, nós também realizamos a análise dessa certidão para verificar se está tudo certinho ou se será necessário ali a correção pelo órgão. No mais, informamos, a gente dá algumas orientações gerais para sempre manter a documentação em bom estado, principalmente as carteiras de trabalho. Então, nunca joguem fora as carteiras de trabalho que vocês têm. Ah, mas eu tenho 3, 4, não tem problema. Guardem as 7 chaves esses documentos. São muito importantes no momento da aposentadoria. Principalmente o PPP, que eu citei há um tempo. Por quê? O PPP, às vezes a pessoa trabalhou há mais de 10 anos naquela empresa. E aí a empresa, na hora que o servidor, o segurado saiu dessa empresa, a empresa já deu o PPP. Guarda esse PPP, porque se eventualmente aquele documento for essencial para conceder uma aposentadoria com reconhecimento de tempo especial, e mesmo que precise retificar esse documento depois, e a empresa faliu, não existe mais, pelo menos a gente tem uma prova de que houve realmente uma exposição aos agentes nocivos e a gente consegue brigar por isso depois. Então, não joguem fora PPP, qualquer documento que vocês tiverem com relação à documentação funcional de trabalho, carteira de trabalho, PPP, demonstrativo de pagamento, isso é muito importante guardar. Eu brinco com os clientes que esses documentos têm que ser guardados no cofre, junto com ouro e os dólares, porque perder um documento desse é uma dor de cabeça muito grande. Sim, muito grande. E pode parecer pequeno, né? Pode parecer simples, mas realmente faz diferença no momento da aposentadoria. Muita diferença. Thaís, entrando aqui no segundo tópico do planejamento, é um dos que mais geram dúvidas, né? Porque hoje em dia existem vários tipos de aposentadoria.
Então, a gente traz aqui, de uma forma bem específica, todos os detalhes de cada aposentadoria que essa pessoa pode se enquadrar, seja ela ali no regime próprio, seja ela no regime geral, correto? Isso. E aqui a gente tinha falado, né, do planejamento ser individualizado. Aqui, como essa servidora é do município de Santo André, nós trazemos a legislação das aposentadorias de Santo André, do município de Santo André, para verificar quais elas se enquadram. Então, a gente observa isso também, que é E muito são bem importante. complexas as regras de aposentadoria hoje, né? Estou passando aqui rapidamente, mas para vocês enxergarem, né? Existem várias as modalidades de aposentadoria por pontos, atingindo os requisitos, pedágio. Sim, e também é preciso atenção aos detalhes para observar se aquele servidor ele tem direito adquirido, porque ainda que aquele estado, aquele município tenha passado ali por novas regras, tenha sido feito uma nova legislação previdenciária com relação às aposentadorias, é garantido, é ressalvado ali o direito adquirido. Então, se aquele servidor ele atingiu os requisitos no momento ali da entrada em vigor da nova legislação, é assegurado a ele a aposentadoria nos termos da legislação anterior. Isso é muito importante também. Fora também as regras de cálculo, para cada tipo de modalidade de aposentadoria precisa ser observada uma regra diferente. Ainda também é importante observar aquele servidor que ingressou no serviço público, né? Antes, até dezembro de 2003, também é assegurado a paridade, integralidade, né, na forma de cálculo, ou seja, a integralidade da sua base de contribuição, né? Então, não é necessário fazer um cálculo mais complexo, mas aquele servidor teria direito à sua última base de contribuição previdenciária, fora a paridade, que é o reajuste daquela aposentadoria, que ela vai ter reajuste somente quando o cargo que ele estava em atividade tiver reajuste. Por exemplo, no médico, me aposentei na carreira de médico nível A. Aquele servidor que se aposentou como médico pela paridade, ele vai ter acesso ao reajuste do seu benefício quando o servidor em atividade, que for médico da carreira em nível A, também tiver o reajuste. Em alguns casos, isso é muito mais benéfico do que você não se aposentar pela paridade. Mas isso, claro, é verificado de caso a caso. E falar em caso a caso, eu estou passando aqui o planejamento desta médica do município de Santo André, que também tem o regime geral, e eu já estou na quarta possibilidade de aposentadoria, né? Olha A gente só. passou ali a aposentadoria especial por tempo, agora estou na por idade, com pedágio. Nossa, são várias as possibilidades. E aí imagina só, gente, você com uma vida inteira de trabalho, simplesmente ir lá dar entrada no regime próprio, o INSS, e achar que aquilo que eles estão concedendo é uma verdade absoluta, que é o melhor benefício. Não é. Você não pode jogar uma vida inteira de trabalho e dar entrada de qualquer forma na sua aposentadoria. O planejamento de aposentadoria, que é esse trabalho que a gente está mostrando aqui para vocês, ele é obrigatório, principalmente em servidores que têm ali possibilidade de INSS também. Em todos os casos, mesmo para quem só contribuiu com o INSS. Eu vou dar um exemplo, Thaís, que não é de servidor, mas é um exemplo que dói demais. Foi um metalúrgico do ABC, da Volkswagen, que ele chegou no escritório dizendo que a aposentadoria dele estava defasada. E aí eu fui entender e eu verifiquei, e ele estava falando que era defasada em relação aos colegas dele, porque os colegas dele estavam ganhando um valor muito maior e o dele estava um valor bem baixo. E aí eu fui entender ali, estudando o caso, e eu verifiquei que por conta de 4 meses, ele deu entrada na aposentadoria e caiu numa regra anterior. Se ele tivesse esperado esses 4 meses, ele cairia na regra 85-95,
conseguiria afastar o fator previdenciário e, com isso, ter uma aposentadoria muito melhor. Eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas dava algo em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400 por mês a mais na aposentadoria dele, para o resto da vida. Eu estou falando de uma pessoa que tinha 50 e poucos anos. Para o resto da vida ganhar R$ 1.200 a mais. Olha quanto de perda ele não teve por conta de 4 meses. Na realidade, não é por conta desses 4 meses, né? Na realidade, é por conta do desconhecimento e da quantidade de regras que tem para cada caso. Sim. E o INSS não avisa, porque é um dever do INSS ter falado assim, amigo, peraí, segura mais 4 meses que sua aposentadoria vai ser muito melhor. Mas eles não fazem isso. E é por esse motivo que você deve fazer o planejamento de aposentadoria. Exatamente. Com o planejamento, ele teria ciência, ele teria direito naquele momento, mas se ele aguardasse mais os 4 meses, ele teria direito a uma regra mais vantajosa. E aí era uma escolha dele, né? Às vezes aquela pessoa precisa daquela aposentadoria de forma mais imediata, mas pelo menos ele vai ter a ciência de que ele escolheu da forma que ele precisava escolher naquele momento que ele estava vivendo. Ele não vai ter arrependimento, talvez, né, de que escolheu a opção errada, por não saber, por não ter sido orientado. Isso se chama a dor de uma aposentadoria errada. Da mesma forma que eu fiz um planejamento de um outro metalúrgico também do ABC, também da Volkswagen, e no planejamento dava que se ele contribuísse por mais 2 ou 3 anos, a aposentadoria dele seria muito maior. Só que ele tinha um filho que acabou de entrar na faculdade naquela época, tinha acabado de entrar na faculdade. E se ele não se aposentasse, ele não teria o dinheiro para pagar a faculdade do filho dele. Então, por esse motivo, consciente, porque ele sabia, tinha ali no planejamento, ele optou por ter uma aposentadoria precoce num valor menor, mas por uma necessidade de momento. E quando isso acontece, você consegue se programar para um futuro com a renda que você tem. Sem ter essa dor de um erro na aposentadoria depois de anos e anos e anos de trabalho. Exato, realmente. A gente vê muito de casos assim por aí, de segurados que acabam chegando para a gente depois e a gente se depara com uma situação dessa. Bom, voltando aqui no planejamento, né? Análise dos vínculos é o terceiro item do planejamento. Pode falar aqui, por favor. Isso. Aqui a gente coloca, né, de uma forma organizada todos os vínculos que aquele servidor ele possui ao longo de toda a sua vida contributiva. Então, seja ele vínculos da iniciativa privada, seja ele vínculos do regime próprio. Neste caso, é uma servidora, né, como eu havia comentado, ela tem ali os dois. Ela iniciou na iniciativa privada, né, no INSS, com contribuições ao INSS, e por alguns períodos de tempo ela foi servidora em alguns órgãos públicos, em alguns municípios. E tudo isso é analisado. Então, a gente coloca de uma forma cronológica e organizada todos esses vínculos para a pessoa, né, para aquele servidor, ele ter ciência do que foi computado ali, do que foi analisado. E com isso, a gente consegue ter um panorama geral, né, do cenário da pessoa de contribuição para apresentar as modalidades, as regras de aposentadoria que ela tem direito, né, outro ponto muito importante do planejamento. Neste caso em específico, é uma servidora que ela realmente, embora ela tivesse recolhia em 2 órgãos, ela realmente queria as 2 aposentadorias. Ela não queria levar tudo para um lugar só e ter apenas uma aposentadoria, que é uma possibilidade também. Mas nesse caso em específico, ela queria as 2 aposentadorias e, de fato, era o mais vantajoso para ela. Então, apontamos essas situações, o que é necessário para ela conseguir ter essas 2 aposentadorias, o tempo que falta, as contribuições restantes, o que ela precisa contribuir, e, é claro, principalmente a idade.
Muitas vezes aqueles servidores já têm direito, já tem o tempo, né? Mas não só o tempo tem que ser analisado, a idade também. Algumas regras de aposentadoria, elas prevêem o requisito da idade, como é o caso dela. E, além disso, a gente coloca ali o valor aproximado dos proventos de aposentadoria para aquela servidora, tanto no serviço público como no INSS, na iniciativa privada. E aqui é importante também, nesse caso, ela estava fazendo contribuições pelo salário mínimo no INSS. Ela contribuía como uma contribuinte individual autônoma e fazia as contribuições pelo salário mínimo. Mas a gente observou que, no caso dela, se ela recolhesse pelo teto, se ela tivesse condições de recolher pelo teto, o valor da aposentadoria dela ia triplicar. E, de fato, ela só estava contribuindo pelo mínimo porque foi a orientação que haviam dado para ela, né? E ela ofere ali um valor muito maior, né, na atividade que ela tem no regime geral, e ela tinha a possibilidade de recolher pelo valor do teto. E aí ela passaria a ter uma aposentadoria muito maior. E é outra situação que a gente sempre verifica no planejamento previdenciário de aposentadoria. Por quê? Às vezes a pessoa está contribuindo de uma forma, em cima de um valor, que nem sempre corresponde à realidade contributiva dela, à realidade que ela vive. Então, eu contribuo pelo mínimo porque eu gasto menos, eu invisto menos, ou porque foi me orientado dessa forma. Mas a gente sempre tem que pensar lá na frente. Hoje a gente pode ter uma saúde boa, a gente pode ter condições boas, porém a gente tem que pensar na nossa velhice, né? Como é que a gente vai estar lá na frente? Aí, infelizmente, a gente pode ser acometido por uma doença, e aí, com um valor maior de aposentadoria, a gente vai conseguir se planejar melhor para ter outros gastos, né? Um convênio médico, que a gente sabe que é um valor muito alto, outras situações que podem envolver essa situação também. Então, fazemos ali projeções de vários valores, não só pelo salário mínimo, fazemos também projeções pela metade do teto, pelo valor que aquele servidor, aquele segurado, ele quer e tem condições de contribuir no outro regime. Isso é muito importante também. Eu gosto muito dessa tabelinha aqui, eu já desci rápido para ela. Acima vocês viram todas as modalidades de aposentadoria e as formas de recolhimento e simulações, mas aqui é um comparativo. Então, só para vocês entenderem, né? Se ela optar aqui pelo cálculo 1, ela vai receber um valor de R$ 6.099. Se ela optar aqui pelo 2, R$ 8.049 e por aí em diante. Isso se torna visual, a pessoa consegue escolher. Olha, eu quero essa, eu quero fazer dessa forma. Exato. E nesse caso é interessante, o cálculo 1, ela é a aposentadoria mais próxima que ela tem. Então, em outubro de 2029, ela teria direito à aposentadoria pela regra geral, pela regra definitiva do órgão, no valor de R$ 6.099. Só que se ela aguardar nem um ano, em julho de 2030, ela aguardar apenas alguns meses, ela ela aumenta mais R$ 2.000 na aposentadoria. E esses R$ 2.000 pode fazer muito a diferença no dia a dia daquela pessoa. Então, se ela decide se aposentar em outubro de 2029, ela tem ciência que realmente tem uma mais vantajosa, mas naquele momento ela decidiu de fato parar e quer se aposentar ali. Então, esse quadro comparativo realmente é excelente para a pessoa, para aquele servidor tomar a decisão, o que é mais vantajoso para ela. Nesse caso aqui ainda falta um pouco mais de tempo, muita coisa pode acontecer. E aí é sempre importante também da gente sempre atualizar esses estudos, né? Que pode mudar a questão do valor que está sendo contribuído, o valor que ela quer oferir, enfim. Isso é muito importante também. Esse outro gráfico é em relação aos investimentos, porque ali em cima você falou assim, se ela esperar um ano e pouquinho para se aposentar, ela vai ter 30% a mais de benefício. E tem gente que vai pensar assim, mas se ela aposentar antes, ela vai começar a receber antes. E aqui a gente traz esse gráfico que mostra a relação do investimento e do retorno que a pessoa vai ter.
Exatamente. Nesse caso, de fato, o cálculo 2 de aposentadoria é um pouco mais vantajoso. O retorno que ela vai ter é muito maior. E aí, no último gráfico aqui, é em relação aos valores recebidos acumuladamente, né? A gente tem como... eu não diria tese, mas a gente tem como um caminho buscar sempre uma aposentadoria mais vantajosa no valor, porque lá na frente que eu digo daqui a 15, 20, 30 anos como aposentado, vai ser um momento em que a pessoa mais vai precisar dos recursos. Isso como uma regra geral. E nesse gráfico aqui, que a Thaís montou, você consegue enxergar quanto você vai ter recebido de benefícios acumulados com base na aposentadoria que você escolheu e atingindo ali aquela idade. Como, por exemplo, essa médica, quando ela tiver 83 anos, se ela tiver optado pela aposentadoria número 1, ela vai ter recebido 1.574.000 de benefício. Agora, se foi a 2, quase 500 mil reais a mais por um ano de diferença ali de uma opção para outra. Exatamente. E se for a 3, 1,5 milhão, e por aí vai. Então, fica mais palpável ainda, você tem mais subsídio para tomar a decisão correta com base nesse gráfico que a Thaís monta. Exatamente. E é claro, isso porque a servidora ela optou por ter essas duas aposentadorias. Mas o cenário poderia ser completamente diferente se ela decidisse, se ela quisesse levar todo o período que ela tem do INSS para o regime próprio, né? É que no caso dela tinha muito período concomitante com o regime próprio. Então, uma outra informação importante aqui, tempo concomitante entre os regimes, eles não contam duas vezes. Então, só vai ser utilizado um. Então, no caso dela, o mais vantajoso é aproveitar esses períodos concomitantes em regimes diferentes para obter duas aposentadorias, né? E às vezes as pessoas acabam emitindo o CTC do INSS sem realizar esse planejamento de aposentadoria, leva boa parte de período concomitante que não vai servir absolutamente para nada, vai só estar perdendo, sendo que poderia ter uma aposentadoria muito mais vantajosa em outro regime de previdência. Então, isso aqui é extremamente importante. Fundamental. E por fim, aí, a gente... né? Perdão, Thiago. Eu ia falar, já estamos indo para a parte final, mas pode falar. Não, e aqui, o final, né, a gente coloca as nossas considerações das informações e procedimentos importantes que aquele servidor ele precisa fazer antes de solicitar a aposentadoria, independente do regime. E, é claro, a gente destaca qual seria o melhor cenário. Né? Nesse caso, para ela, realmente, 2 cenários, as duas aposentadorias era muito mais vantajoso, mas se fosse numa situação diferente, em que levando todo o período para um único regime fosse o mais vantajoso, nós também apontaríamos aqui. Entre outras informações que a gente sempre considera importantes, que a gente destaca para aquela pessoa saber e ter ciência do que precisa ser feito, que é muito importante. Bem robusto, né? Bem robusto de informação. Exato. E, claro, informações individualizadas. Nem sempre o que para essa servidora vai servir para você. Então, é sempre interessante buscar esse planejamento, nesse estudo, para obter informações exatas para você, para cada tipo de servidor. E aqui a conclusão, né? A gente nunca fala para a pessoa, você tem que aposentar dessa forma. Porque, como a gente ressaltou aqui, tem gente que tem uma situação e uma condição diferente da outra. A gente traz os melhores cenários para que você, consciente, consiga tomar a melhor decisão que é para você. Exatamente. E, é claro, embora a gente conclua o que é melhor de forma econômica ali para aquela pessoa, é só você mesmo que vai saber se é melhor se aposentar em outubro de 2029 ou só em julho de 2030. Então, mas tendo isso, você tendo ciência, você tendo conhecimento do que é possível ser feito, das opções de aposentadoria que você tem, fica muito mais fácil tomar a decisão. E aí vai muito do momento que você se encontra, da condição que você possui, para se aposentar ali no momento certo.
Sem dúvida alguma, o planejamento de aposentadoria é obrigatório para aquelas pessoas que têm ali 45 mais, que querem ter segurança e querem ter a certeza que farão a melhor escolha depois de anos e anos e anos de trabalho para conseguir se aposentar de forma correta. Lembrando que o INSS não te avisa qual é o melhor momento de se aposentar. E aquele simulador que consta ali no site, ele não traz a verdade absoluta. Por isso, ressalto a importância de você fazer o planejamento de aposentadoria. É isso, fantástico. É muito, isso. muito bom. Tem muita informação que é interessante a gente conversar e vamos falar ao longo dos dias, ao longo das semanas. Toda terça-feira estamos aqui para entregar informações importantes, essenciais para vocês que são servidores, para vocês que ainda não se aposentaram, que querem se aposentar num futuro próximo. É muito importante a realização desse estudo, saber dessas informações importantes, porque muitas vezes o órgão, o INSS, não vai te orientar da forma correta, da forma que realmente você precisa saber. Então, buscar um advogado especializado nesse assunto é o que você precisa fazer antes de tomar a decisão que pode mudar ali todo o curso da sua vida. Exatamente. Bom, acredito que era isso. Até a semana que vem. Por esse vídeo era isso. Tchau. É isso. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.